tirou a pedra, aí o Senhor Jesus levantou a mão para os céus, levantou os olhos e agradeceu a Deus pelo milagre que ele sabia que iria acontecer. Com certeza. Não é tinha verdade. acontecido ainda, mas ele tinha certeza que aconteceria. Aleluias. E a irmã Manu, como sabe que o milagre já está acontecendo, já está agradecendo Glória antecipadamente. a Deus. É verdade. Muito bem. Deus abençoe a irmã Manu Vieira, Deus abençoe a todos que estão acompanhando esta live. Agora vamos à leitura da palavra de Deus no livro do Evangelho de São João. Vamos ler aqui o Evangelho de São João no capítulo 16 e vamos ler o versículo, a partir do versículo 12, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo, a partir do versículo 12, leamos o versículo 12 e o versículo 13, para nossa Aleluia, edificação Jesus. espiritual. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, compartilhar esta live com seus amigos, seus conhecidos, seus irmãos, tá certo? Seus familiares, porque Deus tem algo para falar, principalmente com você que já está no Evangelho de Cristo e aqueles que ainda não estão também, ou aqueles que estão afastados, desviados. Nesta noite, o Espírito Santo também tem uma palavra para você. Glória a Deus. Vamos então ler a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13, que diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glórias a Deus. Uma breve oração. Soberano de Israel, Deus Todo-Poderoso, nesse instante de oração, eu quero, Pai, te apresentar a vida de cada um dos teus filhos que estão acompanhando esta live neste momento, e quero também te apresentar a minha vida, porque eu preciso ser usado em tuas mãos como instrumento para transmitir as tuas verdades bíblicas nesta noite para aqueles que estão acompanhando esta live. Ó Deus, que possamos ser usados por Ti e que aqueles que estão do outro lado, ó Deus, sejam, Pai, em seu coração, eles tenham, meu Deus, sejam tocados pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que eles entendam aquilo que o Senhor tem a dizer-lhe, para que haja crescimento espiritual em sua vida, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que nesta noite estão acompanhando esta live. Notem bem, nós lemos este texto sagrado de São João, do Evangelho de São João. Nós estamos nesta noite em prosseguimento com a nossa campanha, porque este culto da segunda-feira é o culto intitulado Mover do Espírito Santo, e nós estamos numa constância falando sobre as obras do Espírito Santo. Já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo e agora nós estamos falando na sequência sobre a obra ou as obras do Espírito Santo. E então, nesta noite, Deus me deu um tema para me trazer, para facilitar o entendimento de todos que têm acompanhado esta live e que a cada segunda-feira tem agregado algo novo ao seu conteúdo, certo? Tem agregado algo novo para a sua vida, que tem, de uma certa forma, contribuído para o crescimento espiritual e o seu conhecimento dentro da palavra de Deus. Então, eu trouxe um tema, e o tema é 4 motivos de sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós vemos que no texto que lemos, o Senhor Jesus está falando no versículo 13, que aquele Espírito, mas quando vier aquele Espírito, o Espírito de verdade, certo? Aí ele está dizendo que ele nos guiará em toda a verdade. O Senhor Jesus, no versículo 12, ele começa a conversar
explicar para os discípulos algumas verdades bíblicas, e ele começa dizendo para eles que tinha muitas coisas para dizer-lhes, mas eles ainda não suportariam escutar tudo que o Senhor Jesus tinha para transmitir, justamente porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então isso significa que existem determinadas coisas ou determinados detalhes que, para nós entendermos, é necessário que o Espírito Santo esteja em nós. O próprio Senhor Jesus nos revela isto na sua palavra. Então, na introdução para esta noite, eu escrevi o seguinte: Jesus Cristo prometeu que os cristãos seriam guiados pelo Espírito Santo através das Escrituras. Então nós vemos que o Senhor Jesus prometeu que os cristãos seriam guiados através do Espírito Santo. Só que é muito importante que cada um de nós possamos entender que o Espírito Santo nos guia justamente através das Sagradas Escrituras. Porque quando nós vamos escutando, vamos aprendendo, a Bíblia Sagrada nos mostra que quando nós vamos ouvindo, nós vamos crescendo. Quando Isaías diz, ouve e a tua alma viverá. Então, com base no texto sagrado, veremos que o Espírito Santo nos guia com pelo menos 4 finalidades. Então, dentro do assunto de hoje, dentro deste tema, eu mostrarei para vocês, nós iremos observar que o Espírito Santo, ele nos guia com pelo menos 4 finalidades. Quais são elas? Primeiro, a primeira finalidade pela qual o Espírito Santo nos guia é justamente para nos guiar na proclamação. Então, ele nos guia para proclamar. Segundo, ele nos guia para testemunhar. Terceiro, ele nos guia para realizar. E quarto, ele nos guiará ou nos guia para orientar. Então nós vemos que o Senhor Jesus mostra para os discípulos que ele tinha muitas coisas. Olha, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas por agora vocês não irão suportar. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o objetivo do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. Por que que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade? Porque ele não falará de si mesmo, é o que está escrito no versículo 13 do texto sagrado que nós lemos. Então, agora vamos ver como é que o Espírito Santo nos guia para proclamar. Qual a intenção do Espírito Santo em guiar a mim e guiar a você? O Espírito Santo se apoderará ou tem se apoderado da nossa vida, não apenas para nós brilharmos em alguns aspectos, não apenas para nós aparecermos, mas o primeiro propósito, a primeira intenção, a primeira grande finalidade do Espírito Santo em nos guiar é justamente para nós proclamarmos as boas novas. É para isto que o Espírito Santo quer te guiar. Você já viu pessoas que no mínimo bate-papo, ele começa a conhecer uma pessoa e de repente ele consegue com muita facilidade falar das maravilhas de Cristo? Porque o Espírito Santo tem guiado esta pessoa para proclamar. Então todo cristão guiado pelo Espírito Santo, ele sente a necessidade e também a impulsão dentro dele, entendeu? Ele sente-se movimentado, influenciado pelo Espírito Santo para proclamar as boas novas. Então nós observamos o seguinte: o Evangelho só exercerá o seu poder se aqueles que o anunciam estiverem cheios do Espírito Santo. Não, o fato não é apenas eu me levantar e me manifestar, Joelma, como quem quer anunciar ou proclamar o Evangelho.
Mas é necessário que as pessoas entendam que para fazer esta proclamação e para que o evangelho tenha êxito, as pessoas que estão fazendo esta proclamação, que estão proclamando, que estão levando estas boas novas, estejam cheias do Espírito Santo. Porque se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, o evangelho não exercerá o poder dele. Vocês estão entendendo? Você está entendendo, Joelma? Então, vejam só, a Bíblia Sagrada nos traz exemplo. Tudo que eu estou falando aqui, a cada segunda-feira, quando eu trago um estudo da palavra, eu trago referências para vocês. E a referência sobre a importância de estar cheio do Espírito Santo para proclamar o Evangelho, para que o Evangelho exerça o poder que ele tem. Atos 4, versículo 31. Certo? Nós vemos que os discípulos estavam reunidos. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia Sagrada diz que eles fizeram o quê? E tendo orado, o lugar onde eles estavam se moveu. Você pode ler, Jama, para que as pessoas acompanhem? Então vejam só, Atos 4, 31. Se eu quero proclamar o Evangelho e quero que o Evangelho exerça o poder que ele realmente tem, é necessário que eu, como proclamador do Evangelho, esteja cheio do poder do Espírito Santo. Do contrário, o Evangelho não exercerá o poder que ele possui. Porque ficará uma pregação como se fosse algo assim muito comum. E quando isto é comum, o que é que ocorre? O Evangelho não exerce o poder dele, as pessoas não se interessam por ele, as pessoas não se convertem. Então, se tem a manifestação do poder de Deus, alguma coisa nova tem que acontecer. Vamos ler aqui, Joma, Atos 4, versículo 31. Justamente isso. Que diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam orando, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo o que a palavra quer dizer? Você está entendendo que o tema que eu estou apresentando nesta noite, 4 motivos de sermos guiados pelo Espírito Santo. Você está entendendo que a primeira finalidade que Deus tem de guiar você é para você proclamar, é para você abrir a boca, ter a autoridade de falar do Espírito Santo. Nesta noite, eu estou no ofício de transmitir este estudo para vocês. Todas as segundas-feiras nós pregamos neste ritmo, porque isto aqui é um ensinamento, é uma pregação em forma de instrução. Então eu tenho que falar da forma mais clara possível para que você compreenda. Então, você que já está firme nos pés do Senhor Jesus, adquirirá o conhecimento para que você possa colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Entretanto, as pessoas que estão acompanhando a live e porventura estão fracas na fé, estão desviadas, e o próprio Espírito Santo atraiu estas pessoas a pararem aqui agora para acompanhar esta live, porque o Espírito de Deus quer falar com elas. Eu creio que estas pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo para compreender que mesmo elas tendo desviado do Evangelho, o Senhor Jesus não esqueceu delas. O Senhor Jesus não abriu mão delas. Você já viu que tem pessoas que elas não estão firmes na igreja, mas elas têm uma preocupação de escutar a palavra. Sabe por quê? Porque Deus não abriu mão destas pessoas. Então, quando nós estamos transmitindo o ensinamento da palavra, como eu disse, eu tenho que pregar da forma mais clara possível, para que você assimile, para que você consiga reter o que eu estou passando para você, porque na verdade não sou eu, mas é o Espírito Santo que tem uma obra na sua vida. Então você que já conhece a palavra, você que já é uma pessoa firme, que está aí simplesmente para receber mais alguma coisa, como tem um irmão que sempre me manda mensagens dizendo: pastor, todas as segundas-feiras eu estou aplicando estes ensinamentos na minha congregação. Então vejam só, tem pessoas que estão recebendo para transmitir.
para passar para outras pessoas. Então nós vemos aqui, é importante você saber, você que quer pregar, você que quer levar a mensagem, você que quer evangelizar, é importante que você saiba que o evangelho só exercerá o poder que ele tem se você estiver cheio do Espírito Santo. Você está entendendo, Joelma? Glória a Deus, é muito forte. Glória a Deus. Então, há uma grande necessidade, não é verdade, pastor, de nós, como cristãos, estarmos cheios do Espírito Santo. Cheios e guiados pelo Espírito Santo. É que você tem razão. Quando a pessoa está cheia, é claro que o Espírito guia esta pessoa, porque se essa pessoa está cheia do Espírito Santo, entendeu? Então essa pessoa automaticamente será guiada pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Então, se a pessoa estiver vazia de Deus, porque nós vemos por aí muitas pessoas querendo pregar, muitas pessoas querendo fazer movimentos, mas estão vazias de Deus. Então, se você quer que o Evangelho, você quer que o Evangelho exerça o poder que ele tem, você tem que estar cheio de Deus. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, o Evangelho em você não exercerá o poder que ele possui. Você está entendendo? Então, é necessário ser cheio do Espírito Santo. É necessário buscar o Espírito Santo. Mas, pastor, como é que eu busco? Essa busca é procurar ele, é estudar sobre ele, sentir desejo de conhecê-lo. Por exemplo, estas lives da segunda-feira é justamente para as pessoas que estão buscando o Espírito Santo. É justamente para você. Você quer ser uma bênção, porque quando você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que é que acontece? Você se torna uma bênção. Você se torna uma bênção para você mesmo. Você se torna uma bênção para a sua igreja. Você se torna uma bênção para a sua família. Você se torna uma bênção no lugar onde você trabalha. Oh, glória. Você se torna uma bênção no grupo que você está inserido. Eu faço parte do grupo do evangelismo. Você está cheio do Espírito Santo? Você será uma bênção neste grupo. Maravilha. Eu faço parte do grupo de louvor. Você faz parte do grupo de louvor? Você está cheio do Espírito Santo? Você será uma bênção neste grupo. Pode ter N pessoas vazias ali, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você será uma bênção. Então o Evangelho só exercerá o poder que ele possui se aquele que o anunciar estiver cheio do Espírito Santo. Então por isto que é muito importante estar cheio do Espírito Santo. E é por isto que existem, nesta noite eu estou apresentando pelo menos 4 motivos de sermos cheios do Espírito Santo. 4 motivos de sermos cheios pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos encha. E isto é a promessa do Senhor Jesus. Ele mesmo disse assim, porque quando vier aquele Espírito de verdade, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Você está entendendo? Então, nesta noite aqui, você sabia? É o Espírito Santo que está guiando você. Porque ele está mostrando como é que ele guia na verdade. Jesus disse, João 8,32. Ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós pegarmos João, o livro de São João 14, versículo 6, o Senhor Jesus está dizendo assim, eu sou o caminho, Aleluia. a verdade e a vida. Você está entendendo? Então o Espírito Santo nos guia por onde? Nos guia por Jesus Cristo, através da sua palavra. Então por isso que é importante você parar, sentar para escutar a pregação da palavra, para escutar o ensinamento da palavra de Deus. Isso é fundamental, porque quando você vai aprendendo, você vai crescendo, porque o Espírito Santo vai te guiando justamente através das Escrituras. Você está entendendo? Porque na proporção que você aprende, você vai aplicando. E quando você vai aplicando, você está entendendo? Você vai aplicando na sua própria vida, vai melhorando e vai crescendo. Segundo,
O Espírito Santo nos guia, ou seja, o Espírito Santo guia o cristão no testemunho pessoal. No testemunho pessoal. Como, pastor? No testemunho pessoal. Porque tem alguém em algum lugar que vai precisar de você. Que vai precisar que você ajude. Terá alguém em algum lugar que vai precisar que você se aproxime dele, porque o próprio Deus, por isto que o Espírito Santo quer guiar você. Porque o próprio Deus, vendo que você está cheio do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, vendo que você é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vai pegar você e vai guiar você até aquelas pessoas que estão confusas, que estão indecisas, que não sabem o que fazer da vida. Você está entendendo? Aí você chegará para aquelas pessoas e trará para elas uma palavra que irá tirar, remover, uma palavra que removerá toda a confusão da vida daquelas pessoas. Você está entendendo? Então, observe, o Espírito Santo guia o cristão no testemunho pessoal. Agora, observe bem, não poderemos testemunhar aquilo que não vimos, nem ouvimos. Não tem como eu testemunhar. Não tem como eu testemunhar uma coisa que eu não ouvi. Nem há como eu testemunhar uma coisa que eu não vi. Verdade. Vocês estão entendendo? Por isto que o profeta diz: ouve e a tua alma viverá. Aleluias. Então, no testemunho pessoal, o Espírito Santo nos guia, ou guia o cristão, no testemunho pessoal, como ele primeiro ensina você, porque eu preguei e ensinei em uma das aulas, dos estudos passados, aí de uma segunda-feira, que o Espírito Santo só ensina verdades espirituais para pessoas espirituais. Então, o Espírito Santo te ensina para você ensinar a outras pessoas. Vamos ver? Atos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 29 ao 31. Então, vejam só, olha. Não há como você testemunhar uma coisa que você não viu e que você não ouviu. Você só conseguirá testemunhar aquilo que você viu ou aquilo que você ouviu. Então, portanto, é de suma importância conhecer para defender e entender para repassar. Você entendeu o que eu quero dizer? Primeiro, é necessário, é de suma importância você conhecer para defender. Como é que você vai defender uma coisa que você não sabe, você não conhece? Como que eu irei defender uma coisa que eu não conheço? Como que você vai se expor a defender uma pessoa que você não conhece? Então, é necessário conhecer para defender e é necessário entender para repassar. Como é que eu irei repassar para vocês, transmitir para vocês aquilo que eu não entendo? Aquilo que está confuso na minha mente. Vocês já imaginaram eu falando sobre este assunto relacionado ao Espírito Santo nesta noite, se eu não conhecesse nada sobre isto? Como que eu conseguiria transmitir para vocês? Não teria como. Poderia? Não teria como repassar uma coisa, né? Este assunto, se o pastor não tivesse conhecimento, entendimento aí deste assunto, não teria como repassar para nós. Você está entendendo? Agora vamos para a referência que nós falamos. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 29, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29 e 31.
Pode ler. Pode ler? Atos capítulo 8 e o versículo 29 29 e o 31. E o 31. Que diz assim: E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Leu 30 também, não é isso? 30 e 31. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? 31. Versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amém? O Espírito Santo enviaria Filipe até o carro do eunuco da rainha de Candace, Etiópia. Glória a Deus. A rainha Candace da Etiópia. O Espírito Santo enviaria Filipe, mandaria Filipe ir até o carro, conversar com o eunuco, se Filipe não conhecesse o que estava escrito ali. Filipe teria capacidade de instruir o eunuco, porque ele estava lendo no livro do profeta Isaías. Ele estava lendo, mas ele não estava entendendo. Deus tinha planos na vida daquele homem, porque queria expandir o evangelho para a Etiópia. Então, quando a carruagem foi passando, o Espírito Santo já havia conduzido Filipe até ali. Glória a Deus. Quando Filipe viu a carruagem passar, no meio de tanta gente que estava voltando de Jerusalém, Filipe saberia que aquele homem, em uma carruagem, cercado de soldados, de serventuários, de tanta gente a seu serviço, tantos servos, Filipe nunca se aproximaria daquele carro, daquela carruagem? Nunca. Mas o Espírito Santo disse assim: se aproxime ali agora. Aleluia, meu Deus. Filipe correu, a Bíblia diz que correndo Filipe se aproximou, e quando ele se aproximou, ele escutou que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. O eunuco estava lendo, estava interessado, mas não conseguia compreender, porque lhe faltava o Espírito Santo. Você está entendendo? Só que Deus, através do seu Espírito Santo, Aleluias, enviou Filipe para que Filipe manifestasse o seu testemunho pessoal. Ou seja, não, o que você está lendo aí, eu conheço. O que você está falando aí é o profeta Isaías. Porque o eunuco pergunta para ele: vem aqui, me diga uma coisa, quando vai o diálogo, se você for lá para o versículo 32 em diante, você verá que o eunuco irá perguntar a Filipe sobre quem o livro estava falando. Se era sobre o próprio profeta ou se era sobre outro. Então, Filipe, ele estava guiado pelo Espírito Santo para dar o testemunho pessoal dele, a informação de dentro dele em relação àquilo que o profeta estava se referindo ao Senhor Jesus, aleluias, que sofreria, que morreria como um cordeiro mudo. Você está entendendo? Então, o eunuco estava interessado nas Escrituras, mas ele não tinha um entendimento porque lhe faltava o Espírito Santo. Mas, veja, como um testemunho pessoal, uma pessoa que estava cheia, se aproximou dele, esclareceu tudo para ele, ao ponto de quando Filipe terminou de instruir aquele homem. O que foi que aconteceu quando Filipe terminou de informar, de instruir, de falar, de explanar para ele o que estava escrito ali? Ele disse assim: rapaz, se tiver água, me batiza agora. Então a conversão foi imediata. aleluia. A conversão não precisou esperar 5 meses, 3 meses, 2 meses, 1 ano. Não precisou. A conversão foi imediata.
O homem ouviu, o Espírito Santo se apoderou dele. Ele disse: rapaz, olha a água ali, ó. Estavam passando próximo de algum lugar com água. Ele disse: olha a água ali, o que impede de eu ser batizado agora? Para a carruagem. Filipe disse: para a carruagem que eu te batizo agora. Então você vê como o testemunho, pessoal, você vê que foi o Espírito Santo que guiou Filipe. Glória a Deus. Da mesma maneira, o Espírito Santo quer guiar você. Quantas pessoas muitas vezes estão perto de nós? Quantas pessoas muitas vezes estão passando perto de nós e nós não percebemos? O Espírito Santo quer nos guiar àquelas pessoas e nós não notamos. Mas você já imaginou o Espírito Santo te guiando? O que você não fará lá no seu trabalho? Quem sabe você trabalha em uma empresa ao lado de tantas pessoas. Quem sabe você é uma enfermeira. Quem sabe você é um técnico, uma técnica de enfermagem. Quem sabe você é um médico, está me ouvindo agora. Quem sabe você é uma atendente lá num hospital, não sei aonde. Quem sabe você é uma pessoa que trabalha nos serviços gerais, em uma grande empresa. Você trabalha, quem sabe mesmo, na área, podemos dizer, da saúde, nos hospitais. E você tem a oportunidade de entrar naquelas salas, entrar naquelas alas. Você está entendendo? Você já imaginou o Espírito Santo te usando com o teu testemunho pessoal para você abrir a sua boca e falar tudo de Deus que está dentro de você? Você já imaginou? Vamos seguir. Terceiro, o Espírito Santo nos guia na realização da vontade de Deus. O Espírito Santo nos guia na realização da vontade de Deus. Você está entendendo? Então, note bem, muitas vezes, nós queremos fazer as coisas ao nosso modo, sabia? Muitas vezes nós queremos fazer ao nosso modo, e não é o nosso modo, não é o meu modo, não é o seu modo. Você está entendendo? Mas nós queremos fazer ao nosso modo. E não é assim. Você viu lá quando o Espírito Santo falou com Ananias, para Ananias ir na casa de um tal de Judas, que lá estava na rua direita, na cidade de Damasco, um tal de Saulo, um homem chamado Saulo, na casa de Judas, na rua direita, na rua chamada direita. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 15 ao 17. O que foi que aconteceu? Ananias disse: Senhor, eu já ouvi falar muito deste homem. Este homem mata os cristãos, destrói todo mundo, é violento, não gosta de crente. Ananias pulou fora. Ananias não queria ir. Mas, enquanto Ananias estava falando, tentando fazer do jeito dele, Saulo estava orando lá, arrependido de tudo que tinha feito. Aí o Espírito Santo, conversando com Ananias: não, Ananias, eu já preparei, vai chegar uns homens aí na tua casa. Quando ele pensa que não, bateram na porta da casa dele. Então, nós temos que entender que nós precisamos ter o Espírito Santo para nós deixarmos de tentar fazer a nossa própria vontade e procurarmos realizar a vontade de Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 15 ao 17, para você ver. Quando nós entramos e entendemos o centro da vontade de Deus, vamos ver o que acontece. Atos dos Apóstolos, pode ler, Joelma. Capítulo 9, versículo do 15 ao 17. 15 ao 17, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
versículo agora 17, que diz assim: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Você está vendo? Quando você entende a importância de se colocar no centro da vontade de Deus, as coisas serão diferentes. Glória a Deus. Olha só, o Espírito Santo falou com Ananias: vai na rua chamada direita, em Damasco, Aleluia. na casa de Judas. Lá você encontrará um homem chamado Saulo. Ele está orando agora. Glória a Deus. Ananias, mas Senhor, eu já ouvi falar muito deste homem, esse homem é violento. Se ele já ouviu falar, já tinha escutado falar, se ele sabia que Saulo era violento a tal ponto, e o Espírito Santo não sabia? Deus não sabia? Então, observe que muitas vezes nós queremos fazer ao nosso modo, da nossa maneira, da forma que nós achamos melhor, e não é assim. Você está entendendo? Nós devemos, a qualquer custo, realizar a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que ser feita, não a minha, não a sua. Agora vejam o que aconteceu. Enquanto ele estava, o Espírito Santo falando com ele, de repente, uns homens vieram na casa dele. Entendeu? Então, quando Deus quer manifestar o poder do seu Espírito Santo, Deus faz a obra deste jeito. Aleluia. Então, quando aqueles homens foram lá chamar Ananias, aí Ananias viu que o Espírito Santo estava agindo. Agora ele vai. Ananias vai, porque o Espírito Santo fala com ele, conversa com ele, ele vai. Quando ele chega lá, encontra Saulo fazendo o quê? Orando. Aí ele impõe as mãos sobre Saulo, ora por Saulo. Saulo recebe o Espírito Santo, foi curado e teve a sua visão de volta. Oh, glória. Então, quem sabe tem alguém desviado perto de você? Quem sabe tem alguém desviado dentro da sua própria casa? Esta pessoa precisa que você esteja no centro da vontade de Deus, para que você seja usado por Deus. Aleluia, meu Deus. Para que esta pessoa tenha a sua visão de volta e seja cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Nesta noite, tem pessoas me escutando. Louvado seja Deus. Nesta noite tem pessoas ouvindo esta pregação. E eu quero dizer para você, agora, o Espírito Santo de Deus está tirando, removendo as escamas dos teus olhos. Oh, glória a Deus. Te devolvendo a tua visão, Eita, glória. te dando a tua visão de volta. Aleluias. E quer te encher do Espírito Santo. Para Deus nada é impossível. Verdade, glória a Deus. Não existe impossível para Deus. Deus pode realizar uma obra especial nesta noite. E eu creio que o Espírito Santo agora, Aleluias. neste momento, Oh, glória a Deus. está abrindo os olhos de alguém. É verdade, eu também creio, Espírito de Deus. E além do mais, ainda quer encher do Espírito Santo. Você está entendendo? A obra que foi feita. Agora imagine se Ananias, se Deus se deixasse levar pelas ideias de Ananias. Se o Espírito Santo não convencesse Ananias,
No primeiro momento, Ananias quis questionar, mas Deus, Senhor, aquele homem é violento, aquele homem não gosta de crente, aquele homem já matou muita gente, aquele homem já feriu muitas pessoas, já consentiu na morte de muitos cristãos. O Espírito Santo foi lá, Ananias, esse rapaz aí é um vaso escolhido para mim. Glória a Deus. Não subestime as pessoas. Muitas vezes, pessoas dentro da sua própria casa estão subestimando filhos, o esposo, a esposa, o genro, a nora. Aleluia. Você está subestimando ela. Como, pastor? Achando que porque essa pessoa é uma pessoa viciada em drogas, não tem mais jeito. Você está dando o caso como perdido. Não subestime. Você não sabe o plano que Deus tem. Aleluia. O Espírito Santo pode usar alguém. Talvez não seja você, mas eu creio até que pode ser você. Mas se não for você, se não for eu, Ele vai usar outra pessoa. Aleluia, meu Deus. Não subestime que o seu filho bebe muita cachaça. Não subestime que o seu marido é um usuário de drogas. Não subestime que o seu filho está no mundo jogado no crime. Não subestime. Não subestime aquele seu vizinho. Não subestime. Não. Qualquer momento, o Espírito Santo pode usar alguém no centro da vontade de Deus. Alguém que se deixará ser usado por Deus para realizar a vontade de Deus. E quem sabe é você nesta noite. Oh, maravilha. Quem sabe é com você que o Espírito Santo está me usando para falar. Hã? Glória a Deus. Eu não sei. Saulo estava lá. Ananias tentou subestimar. Mas, ainda bem que Ananias era cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós cometemos erros. Muitas vezes nós cometemos equívocos. Muitas vezes nós interpretamos errado. Muitas vezes o Espírito Santo quer nos guiar, o Espírito Santo quer nos levar a fazer determinada ação e nós queremos questionar. Mas o Espírito Santo considera nossas fraquezas. E como estamos cheios dele, ele vem com calma e nos orienta. Nos guia. Não é assim. Esse aí é para mim um vaso escolhido. Ele vai sofrer muito por causa do meu evangelho. Ele vai levar o meu evangelho para os gentios, para as nações. Gentios aqui quer dizer as nações. Para quantos lugares Saulo foi? Agora Paulo. Para vários lugares. Europa, Ásia. Então, não subestime. Aleluia. Tudo que eu preciso fazer é estar no centro da vontade de Deus. Você também poderá estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos deixar Deus nos usar para realizar a sua vontade? Quem sabe eu estou falando com alguém que está afastado. Você está fora do plano de Deus, está correndo risco. Você vai aceitar Deus realizar a vontade dele na sua vida a partir desta noite? Quem sabe eu estou falando com alguém que você mesmo se julga inferior, incapaz. Quem sabe você se julga indigno de ser chamado servo de Deus devido a tantas coisas erradas que você já fez, desviou-se, e agora você sente o peso dos seus pecados. Da mesma maneira que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo usou Ananias para falar com Saulo, Ele me usa para falar contigo nesta noite. Aleluia, meu Deus. Você é para Jesus um vaso escolhido. Oh, glória. Você que está desviado, você que está caído, você que está fraco, você que está jogado, você que acha que não tem prestígio. Aí você pode dizer, mas ele não está falando comigo porque ele não está me vendo. Eu posso não estar te vendo, mas o Espírito Santo está vendo você. Glória a Deus. O Espírito Santo está te vendo. E o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está usando meus lábios nesta noite para te dizer assim, ó, você é para mim um vaso escolhido.
E Ele está dizendo assim: venha nesta noite para o centro da minha vontade. Ele tem um poder para te restaurar, para transformar, para trazer a tua visão de volta e ainda, além do mais, te tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Joel. Glória a Deus, que maravilha. Nesta noite, o Senhor quer abrir os teus olhos para que você veja diante de você aí a porta da salvação aberta. Glória a Deus. É o momento agora, né, pastor? Com certeza. É o momento. Chegou agora o momento. Com certeza. Glória a Deus. Que momento é este, irmã Joelma? Que momento é este, pastor? O momento da entrega total. Da entrega total. Você chegou na oportunidade de abrir os seus olhos Glória espirituais. Porque o Senhor Jesus quer devolver a tua visão de volta. Glória a Deus. Além do mais, te encher do Espírito Santo. Agora, eu quero que você que está aí, afastado, desviado, fraco na fé, caído, sem força, Aleluia, meu sem Deus. estímulo espiritual para nada, levante a sua mão assim. Da mesma maneira que Saulo levantou, teve a sua visão restaurada, a sua visão Glória de a Deus. volta, E foi cheio do Espírito. e foi cheio do Espírito Santo. A obra foi completa. A obra Porque foi Deus completa. tinha plano na vida dele. Deus tinha plano na vida dele. Levante a sua mão para Deus agora e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua palavra. Tomei uma decisão aqui agora na minha vida. Eu quero me entregar a ti, porque eu quero os meus olhos abertos e quero ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, transforme a minha vida. Me recebe em teus braços, Aleluia, meu Deus. porque eu me entrego a ti agora. Eu te aceito, eu te recebo como meu Salvador. Em nome de Jesus. Escreve o meu nome Glória a Deus. lá no céu, no livro da vida. Sela com teu sangue, para que no dia da tua volta eu seja uma pessoa escolhida Aleluia, Espírito e salva de Deus. Maravilha. para a tua glória. Oh, Espírito Santo. Amém. Diga amém. Oh, glória a Deus. Amém. Graças amém. a Deus. Diga glória a Louvado Deus.